Oi gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, este vídeo aqui, ele nada mais é do que um conjunto de orientações que eu vou apresentar a vocês acerca de como proceder para uma preparação final para a nossa prova trimestral, tá bem? Especificamente, eu vou falar de Sociologia, que é a prova mais iminente, mais próxima de nós, tá certo? Lá vai. Em primeiríssimo lugar, observem que nós, ao longo do trimestre, falamos de dois grandes autores que são considerados, em livros quaisquer, manuais que tratam dessa matéria, eles são abordados como clássicos da sociologia. Eu estou me referindo aqui, de um lado, a Comte, de outro lado, a Marx, tá? Ambos lá no desenvolvimento de pensamento do século XIX, a tentativa de criar uma compreensão da sociedade e dos rumos para os quais ela está se dirigindo. Bom, esse é o grande tema, né? Esses dois autores, as análises que eles fizeram da sociedade, as suas concepções de boa vida, de uma comunidade que seja justa ou que nos leve ao progresso e assim por diante. Mas antes de entrar no mérito dos conceitos e fazer uma revisão, eu quero que vocês lembrem de consultar uma vez mais, tal como no roteiro dessa semana eu apresentei a vocês, consultar uma vez mais o texto base de autoria do professor Anthony Giddens. Em parte, eu fiz algumas adições. Ele está publicado na nossa sala de aula virtual desde fevereiro deste ano, que fala sobre uma introdução à sociologia e ao pensamento de Comte. Então é um texto interessante que vocês podem consultar. Também é oportuno que vocês olhem especificamente para aquelas exposições por meio de vídeo, né, que eu acabei fazendo, semelhantes a esta, acerca do pensamento e do projeto kantiano. Isso de um lado. E de outro lado, que vocês também possam consultar e olhar uma vez mais aqueles vídeos que não são muito extensos, que trataram da sociologia do Marx, especialmente da sociologia dele, mas também da sua ideologia, que foi objeto de uma só gravação, de uma videoaula que eu publiquei e disponibilizei a vocês. Para além disso, o que mais que vocês vão usar como recurso? Então, tem os textos, tem os próprios vídeos que já foram gravados, e tem, gente, lembrem isso que a gente tem feito como um procedimento regular, tem os resumos de aula que eu mesmo escrevo, digito no meu computador, enquanto a gente está vendo conceitos, problemas e teses, e em seguida eu vou lá e compartilho com vocês na nossa sala de aula virtual. Ou seja, é como se fosse uma reunião, cada encontro que nós temos, e essa reunião tivesse alguém que realiza uma ata, registrando o que foi abordado, as definições, os significados dos termos, esse alguém sou eu, e disponibilizando a vocês, tá? Isso é bem bacana, é algo que a gente não tem em tempos normais de aula, né? Com todos os benefícios que nós temos durante a normalidade, mas este aqui é, digamos assim, um recurso do qual a gente pode se valer, muito interessante, pedagogicamente falando, tá bem? Então, os textos base, o nosso livro, inclusive, né, eu mencionei lá no nosso roteiro alguns conceitos para vocês revisarem, textos base, os vídeos já gravados e os resumos de aula. Recorrendo a esses expedientes, eu acredito que vocês vão ter sucesso absoluto na realização da nossa trimestral, tá certo? Pois bem, isso como orientação. Se eu fosse dizer a vocês quais aqueles momentos ou passagens das obras de Marx e de Comte que mais vão nos interessar e que parecem ser bem relevantes para alguém que está no processo de formação de si no ensino básico, no ensino médio, eu diria, em se tratando de Comte, o primeiro dos autores que nós vimos, a gente tem que lembrar que nós estamos examinando uma figura que intelectualmente está preocupada em fazer na sociedade um modo de vida que inevitavelmente nos leve ao progresso. O Comte, filho do século XIX, ele vê as consequências da Revolução Francesa, um lado positivo, ok, mas ele vê também os lados negativos, entre os quais uma instabilidade política e institucional, uma sucessiva alternância no poder, e isso, pensa ele, não nos leva a um progresso, pelo menos a um progresso sólido como cultura, civilização, sociedade. Por quê? Porque a cada grupo que em disputa ascende ao poder,
Cada grupo vai ter uma concepção do que é o melhor a fazer e vai do zero querer propor ou impor a sua visão sobre o mundo. E em seguida tem uma alternância, se coloca por terra, se derruba tudo aquilo que vinha sendo feito e diz o Comte, isso não é progredir. Isso significa apenas alternância. E aí vocês lembram de um princípio político importante das leis da estática e da dinâmica sociais do Comte, que é lema da bandeira nacional, da nossa bandeira no Brasil, ordem e progresso. Para ele, Comte, a ordem vem em primeiro lugar, por quê? Porque somente com ordem e ela sendo aperfeiçoada é que nós temos o progresso efetivamente constituído, consolidado. O Comte, portanto, cuidem isso na prova, ele é um inimigo de revoluções. Por quê? Porque uma revolução, ela destitui não apenas quem está no poder, no comando, mas ela acaba derrubando quaisquer relações sociais já consolidadas numa ordem histórica, num contexto específico. E uma vez que destrói tudo, não sobra nada, tem que começar do zero, nós não teríamos aí qualquer parâmetro para pensar em termos de progresso, tá bem? Então uma diferença importante entre o Comte e o Marx. Mas vai adiante. Com o objetivo então de descobrir as leis que inevitavelmente nos levariam ao progresso, olhando para a sociedade, o Comte diz: o problema de não ter politicamente, institucionalmente chegado a essa condição tem a ver com o fato de que ninguém estudou a sério a sociedade. As pessoas achavam que era uma questão só de opinião. E não. Se na ciência natural, na física, na química, na biologia, a gente tem sólidos resultados, é porque se considerou que existem princípios, métodos, maneiras de proceder para estudar o mundo, né, a face da Terra, que são regulares e indispensáveis a uma apropriação do que seja, né, o entendimento da realidade. Em sociologia, ou em política, isso não havia acontecido. E ele diz, é o grande problema. Por isso que a gente não chega a um progresso, a gente está sempre, né, nessa alternância de poder. E ele diz, então é preciso criar um negócio chamado física social, ou sociologia, que é uma ciência, pensa o Comte, que por ser uma ciência tem que amparar os seus enunciados e teses em observações e experimentos, mais ou menos como fizeram a física, a química, a biologia. Então está aí algo fundamental no tal método positivista. Para o Comte, não adianta querer basear uma noção sobre como é a realidade e para onde a gente deve ir a partir de criatividade, de imaginação. Isso é o que caracteriza, pensa ele, o estado teológico. Pensem lá nas 3 fases do intelecto humano, segundo Comte. Também não adianta basear um enunciado ou uma tese apenas em argumentação abstrata. Isso lembra Aristóteles falando de física, falando em perfeição dos seres. É preciso que, além da razão operando, eu use os meus sentidos para observar a realidade como ela funciona, identificar regularidades, padrões, a partir do que eu formulo leis gerais acerca do funcionamento, não só da matéria, mas no caso da sociologia, no modo de as pessoas se relacionarem umas com as outras. Então tá aí. Positivismo aposta no método de observação e experimentação, tudo isso amparado na razão, e uma crença de que no fim das contas, mediante essa reflexão e esse conhecimento da face da Terra, a gente vai conseguir agir sobre o mundo e fazer da sociedade um lugar melhor para a gente viver. Tá bem? Então isso é bem importante, gente, em se tratando de Comte. Um último elemento do pensamento kantiano. Embora o Comte tenha tido uma ênfase no seu pensamento, a ideia de abandonar seres fictícios, mitológicos, sobrenaturais nas explicações, é curioso que ele diga, matéria da outra semana da nossa aula, que ele diga assim, ora, a partir de algumas dificuldades que eu percebo caracterizarem o modo de vida nos 1800, é mais do que oportuno, é necessário nós criarmos uma religião. Lembram que ele diz isso? Ele diz, vou criar uma religião, e qual é o objetivo? Primeiro, é uma religião diferente das religiões tradicionais. Por quê? Porque vai emergir como Deus ou divindade um negócio chamado humanidade. Qual o objetivo dele, gente? Lembrem, ele está olhando para a divisão do trabalho social. E ele vê com bons olhos o fato de que as pessoas vão se dedicando a atividades específicas nas suas práticas profissionais, porque a qualidade que daí vai redundar vai ser muito melhor. Por outro lado, o Comte percebe um enfraquecimento dos vínculos sociais, dos laços que unem as pessoas numa comunidade. E ele sabia
que não tem como uma sociedade funcionar se nós não tivermos vínculos constantes e regulares com as outras pessoas, mesmo com aquelas que a gente não conhece. Porque daqui um pouco eu coloco apenas os meus interesses privados acima de tudo e na minha prática como professor diz respeito às demandas que vêm dos estudantes. Ou na minha prática como médico, eu desconsidero as necessidades do meu paciente, eu penso que eu vou me atrasar para o jogo, que já vai começar o jogo do meu time do coração e faço um atendimento de qualquer jeito, pondo em risco a vida desse meu paciente. Para evitar isso tudo, o que diz o Conte? Nós precisamos de alguma instituição ou um poder moral que faça com que as pessoas mantenham entre si vínculos regulares, respeitando-se mutuamente. Ele vai dizer que o Estado realiza uma importante função aí, que é tentar mostrar que os nossos interesses convergem, que a gente, seguindo as regras, as leis, a gente está indo para o mesmo lugar, eu e todas as pessoas da sociedade. Mas mais do que isso, ele diz, o poder moral, aquele que vai atuar na mente das pessoas, na sua vontade, na sua disposição para agir, eu chamo de uma nova religião, que é a religião positivista, que é uma religião da humanidade, que coloca a humanidade acima de tudo que há como divindade. E, portanto, quando eu, na minha prática usual, em sala de aula, ou o médico no consultório, vão atender estudantes de um lado, pacientes de outro, a gente sempre faça o melhor. Por quê? Porque em vez de colocar interesses privados acima de tudo, tem algo em que o nosso estudante é investido e também o nosso paciente. Eles são seres humanos, fazem parte da humanidade, esse negócio sagrado que a gente deve respeitar sempre. Tranquilo? Isso tudo em nome do quê? De união, coesão, manutenção da sociedade em termos gerais. Certo? Isso sobre Conte, gente. Então vamos lá. Respirando agora um pouco, sem edição, porque é para ser expeditivo. Vamos para o lado do Marx. Começar pela questão ideológico-política do Marx. Que ele diz assim, não, essa de que a ordem em primeiro lugar é o correto, não funciona bem assim. O Conte está errado. O que a gente deve fazer é uma revolução para pôr por terra o capitalismo e todas as injustiças que ele, bem ou mal, acaba sustentando ou mesmo criando. E tem uma diferença notável entre os dois autores. Tá? Então, o Conte, alguém que é avesso a revoluções, o Marx, um autor revolucionário ou defensor de uma revolução. Mas sociologicamente, que foi o que mais nos ocupou ao longo do trimestre, o que vai nos interessar? O Marx, vocês lembram, ele analisa algo que ele diz ser uma regularidade no desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo. Ele diz, desde que a sociedade existe, ou as sociedades humanas, houve um momento em que algumas pessoas se apropriaram dos meios de produção, fazendo com que outras nada tivessem e precisassem trabalhar para si, para sobreviver, trabalhar para essas outras que detêm os meios de produção. Quando isso acontece, se cria uma desigualdade fundamental entre as pessoas, os possuidores dos meios de produção e aqueles que nada têm, apenas a sua força de trabalho. Isso acontece ou teria acontecido na Antiguidade Clássica, tanto na Grécia quanto em Roma, teria acontecido durante a Idade Média e também sob o capitalismo na modernidade. O que é central? Nesse caso, nós vemos uma teoria do Marx que é uma espécie de filosofia da história. Ele diz que desde tempos imemoriais nós percebemos a sociedade sendo compostas por forças ou grupos sociais antagônicos que se opõem numa luta constante a partir da relação que mantém com os meios de produção. Tem os proprietários, que não trabalham, em tese, e aqueles trabalhadores que nada possuem. Está aí o conceito de luta de classes, um importante conceito para a sociologia do Marx. Mas tá bem, diante disso, como é que o autor chega à conclusão de que no capitalismo nós viveríamos a partir de relações amparadas em exploração? Alguém lembra? É uma teoria forte, uma tese forte. A teoria da exploração do Marx, que lembra mais-valia, aumento de capital, significa basicamente o seguinte. Para eu entender como que o capitalismo nos leva, ou aparentemente nos leva, à exploração, eu preciso entender o que é a célula básica, a partícula mais elementar desse modo de produção. E eu chamo de mercadoria, lembram? O que é uma mercadoria? Ele diz, mercadoria é tudo o que tem um valor de uso, por um lado, e um valor de troca, por outro lado. O que ele entende por valor de uso, gente? Vocês vão lembrar agora com um som ao fundo, né, de cães latindo. Ele entende por valor de uso o seguinte, o modo como uma pessoa singularmente tomada
reconhece ou valoriza um objeto qualquer. Por exemplo, eu, em relação a este moletom que eu estou usando aqui, posso atribuir um grande valor de uso a essa mercadoria. Por quê? Sei lá, eu gosto da marca, gosto da Adidas, ou acho que ele é bem fofinho, ou eu gosto de cinza, né? Um tom de cinza específico que é mais discreto, enfim, essas coisas. E alguém que está me assistindo agora, um de vocês, pode pensar que, nossa, Adidas não dá, né? E pessoas que gostam da Adidas então são mais lamentáveis ainda. E não tem nada de fofinho esse moletom e o senhor não sabe de nada. Bom, o que a gente tem aqui é o caráter subjetivo do valor de uso. Para mim, tem grande valor. Para essa pessoa que eu acabei de mencionar, hipotética essa pessoa, não tem valor de uso algum. Se eu oferecesse esse moletom, a pessoa ia dizer, quanto é que tu vai me pagar para eu usar? Porque eu não quero. É o valor de uso que nos permite trocar mercadorias no capitalismo. Por quê? Porque em algum momento, gente, talvez, mesmo eu gostando desse moletom, eu precise de grana, vamos supor, preciso de dinheiro. E eu sei que ali adiante tem um amigo meu, professor André, professor de vocês, de história, que gosta muito da Adidas e da cor cinza. O que eu vou fazer? Eu continuo vendo utilidade nesse moletom, mas eu vejo uma utilidade ainda maior, que é trocá-lo por alguma quantidade de dinheiro. E uma vez que o professor André vê algum valor de uso nesse moletom, é que ele me compra, né? Me consegue lá uma grana e me ajuda nesse momento de dificuldade, mas não porque ele é altruísta, né? Porque ele quer esse moletom, ele quer usar, tá bem? Então, se o professor André não visse nenhuma utilidade nessa mercadoria, eu não teria como trocá-la. O que é valor de troca, né? No outro sentido? Já o valor de troca, vai dizer o Marx, ele é objetivamente determinado. É aquilo que nós percebemos quando refletimos acerca da seguinte questão: qual foi o tempo médio de trabalho necessário para produzir essa mercadoria? Ele está pensando em tempo de trabalho para produzir um produto, uma mercadoria qualquer. Então, isso não tem nada de subjetivo. Ele está falando em tempo médio, ele vai estimar um bom trabalhador, um mau trabalhador e chegar no trabalhador médio as horas que ele precisa para produzir seja o que for. E como é que essa pergunta vai ser desmembrada? Nestes termos. Marx vai dizer que eu tenho que pensar no tempo produzido, desculpe, o tempo necessário à produção de uma mercadoria a partir da matéria-prima de que ela foi feita, dos instrumentos e ferramentas utilizados e também da mão de obra, né, que foi empregada na sua consecução, na sua realização. Ora, uma vez que eu penso nessas três condições, eu também vou pensar que a matéria-prima de que foi feito esse moletom, sei lá, algodão, 70% de algodão, ela demorou algum tempo de trabalho para ser extraída da natureza. Os instrumentos utilizados para cortar, sei lá, pense em uma tesoura, né, ou máquinas quaisquer, ou mesmo uma máquina de costura, essas máquinas também tiveram um tempo para serem produzidas. E, igualmente, o trabalhador e o aprendizado que ele teve para conseguir realizar este moletom e não outro, um corte que parece agradável, etc, etc, isso também vai entrar no cômputo da determinação do valor de troca de uma mercadoria, que é objetivamente determinado pelo tempo médio de trabalho necessário à produção de um bem qualquer, certo? O que mais que eu recomendaria a vocês a fazerem, especialmente sobre Marx? Releiam o poema O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Especialmente aquilo que nós vimos em aula, parece ser um indicativo de que ele, Vinícius, flertava à época com o pensamento sociológico e ideológico do Marx. Aquelas passagens em que a gente parece ver uma instanciação, exemplificação do conceito de valor de uso, valor de troca, alienação, consciência, consciência de classe, revolução, etc, etc. Atentem para essa leitura, é oportuno fazê-la, vão aparecer questões na prova, e isso também serve como uma revisão dos conceitos, que a gente pode ler abstratamente ou pode ler a partir de um poema que traz para nós alguma leveza e, no entanto, tem uma função epistêmica, pedagógica igualmente interessante. Tá bem, gente? Basicamente é isso, eu não vou me estender muito. Sigam as orientações do roteiro, especialmente o roteiro desta semana. Façam as revisões que vocês estão sendo orientados a fazer. E aí, na nossa prova vai ser só alegria. Vocês vão mandar muito bem nas nossas 10 questões. Certo? Um grande beijo.
se cuidem, mantenham a calma, tá tudo bem, é um momento que a gente tem que passar, que é um momento de provas, mas isso, né, se apresenta a nós no momento apenas como mais um obstáculo, né, a ser vencido, e vocês vão vencer. Grande beijo e sucesso nas avaliações. Tchau, tchau, se cuidem.